os teus filhos e os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja no seu lar. Abra a palavra do Senhor lá em João 20. João 20, eu vou ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Paz seja com vocês, amém? Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo aí, amém? Sejam cheios do Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Diga para o seu irmão aí: paz seja com você, irmão. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus nos diz nessa noite: pare de duvidar e creia nas minhas promessas, amém? Creia na minha palavra, seja cheio do Espírito Santo, receba a paz do Senhor nesta noite, não duvide, mas creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Irmão, você não viu, amém? Mas você creu, você está aqui pela fé, você é bem-aventurado, diz o Senhor. Diz ainda no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Havia uma mesa preparada para eles. E há uma mesa preparada para os filhos, diz o Senhor. Há uma mesa para nós. Na presença do Senhor, há uma mesa preparada. E ali tinha uma mesa preparada para eles. E disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia.
tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra lida, Senhor, e revelada aos nossos corações, pela tua palavra que é vida e poderosa, para nos trazer alegria, para nos trazer paz, para nos trazer entendimento, para nos trazer direção, para nos encher do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nesta noite, que possamos nos assentar à mesa contigo nesta noite, participar desse banquete espiritual que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que possamos comer contigo nesta noite, que possamos comer contigo, ó Senhor, todos os dias da nossa vida, pois para cada dia na tua presença há uma mesa preparada para os filhos, há uma mesa preparada para a igreja, há uma mesa preparada para o teu povo, mesa de paz, mesa de alegria, mesa de provisão, mesa de direção, mesa de salvação, mesa de milagre, mesa de cura, de comunhão, de intimidade com Deus, mesa de aliança com o Senhor, mesa em que é revelado promessas aos teus filhos, mesa, Pai, em que o Senhor se revela a nós, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dá entendimento, que possamos nos assentar na tua mesa. Na tua mesa nós somos honrados diante do Senhor, Pai, na tua presença nós somos vistos, cada um individualmente pelo Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falando conosco nesta noite e que ninguém fique de fora desta mesa, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho meditado nessa palavra já há um mês e pouco sobre esse texto em que Jesus apareceu aqui, conta 3 vezes aos seus discípulos. Nós sabemos que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou aqui na terra 40 dias antes de subir aos céus. E nesses 40 dias ele se apresentou a muitas pessoas. A primeira delas, Maria Madalena, e algumas mulheres que estavam ali no sepulcro. Depois ele apresentou-se aos seus discípulos. E aqui o registro, a palavra de João nos conta as 3 vezes em que Jesus apareceu aos seus discípulos, né, ao grupo dos 12 discípulos, a forma como ele se apresentou a eles. Jesus, enquanto estava aqui, havia dado aos seus discípulos direção de que ele deveria morrer, mas que ele ressuscitaria. E que quando ele morresse, os discípulos deveriam ir para a Galileia, porque ele iria se encontrar com eles lá. E os discípulos esqueceram-se das palavras de Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos perderam o foco, perderam a referência, perderam a direção e esqueceram-se da palavra do Senhor. Tanto é que quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, a primeira coisa que o anjo disse a ela foi: lembre aos discípulos as palavras do Senhor, que eles devem ir para a Galileia, encontrar-se com ele lá, que eles não temam, mas que eles se lembrem das palavras de Jesus. Mas os discípulos esqueceram-se. Os discípulos começaram a temer e a duvidar. Até mesmo Tomé, mesmo tendo ouvido das palavras de Jesus, disse que se não visse ali os sinais, se não visse as suas mãos, as marcas dos pregos, ele não creria. A palavra diz que os discípulos estavam presos dentro da casa, a portas trancadas mesmo por medo dos judeus. Mas Jesus, quando ele se colocou no meio deles, ele trouxe a eles a paz do Senhor novamente. Quando nós perdemos Jesus do nosso foco, quando nós
tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar as circunstâncias, nós começamos a ter medo, nós começamos a duvidar, nós nos entristecemos, nós começamos a ficar amargurados, fechados em nós mesmos, nós começamos a perder a fé. Aqueles discípulos, mesmo tendo caminhado com Jesus por 3 anos, vistos os milagres, vistos os sinais, recebido a direção, até mesmo que Jesus disse, olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar, e é necessário que eu vá para o Pai, para que eu vos envie o Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos. Os discípulos esqueceram-se dessas palavras de Jesus. E eles estavam sem a presença de Jesus, e eles estavam também sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. Uma vida sem Jesus, uma vida sem o Espírito, é uma vida sem direção, é uma vida sem paz, é uma vida sem alegria, é uma vida sem fé, é uma vida fechada em si mesmo. Aqueles discípulos perderam a presença de Jesus e ainda não haviam recebido o Espírito. Eles estavam com medo, mas Jesus colocou-se no meio deles e diz, paz seja convosco, recebam o Espírito Santo. Recebam, soprou sobre eles o Espírito Santo, e os discípulos alegraram-se novamente quando viram o Senhor. Os discípulos alegraram-se na presença de Jesus, e Jesus disse, olha, recebam o Espírito, e se perdoarem os pecados de alguém serão perdoados, mas se não perdoarem serão retidos. Na presença de Jesus há paz, na presença de Jesus há alegria, na presença de Jesus há o Espírito Santo, na presença de Jesus os pecados são perdoados, amém? Nós somos livres dos nossos pecados e nós perdoamos também aos nossos irmãos. Na presença de Jesus nós paramos de duvidar. Diz Jesus a você, pare de duvidar das minhas promessas e creia. Pare de duvidar daquilo que eu já te disse e creia. Como Jesus disse a Tomé, Tomé, porque viste, você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado você que tem perseverado, aguardando a promessa do Senhor, aguardando o cumprimento da sua promessa, não tirando os olhos de Jesus, não colocando os olhos nas circunstâncias, não colocando os olhos nas situações, não tendo medo, mas enchendo-se do Espírito Santo, da paz e da alegria do Senhor e crendo na promessa de Deus. Que Jesus está conosco, amém? Que Jesus está sempre conosco, que Ele não nos deixa. E quando Tomé viu Jesus, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ah, que maravilhoso é se encontrar com Jesus. Nós podemos ver a presença de Deus nele. Ele é o próprio Deus. Jesus se revela a nós, amém? A cada um individualmente. Na presença de Jesus há sinais milagrosos. Jesus aqui disse no livro, está relatado aqui no livro de João, que Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos sinais milagrosos. Na presença de Jesus há vida em seu nome. Você recebeu a vida por meio de Jesus. A vida eterna. E aqueles discípulos, eles, por perderem a direção, por perderem o foco, eles voltaram a fazer aquilo que eles já estavam habituados a fazer. Vamos pescar, disse Pedro. E os discípulos, ao invés de falarem, não, vamos perseverar na palavra do Senhor, que nós devemos ir para a Galileia, que nós não devemos nos ausentar, de Jerusalém, devemos perseverar e aguardar o cumprimento da promessa, que Ele disse que nos enviaria o Espírito Santo. Não, eles falaram, vamos pescar também, e foram todos ali no barquinho, pescar, fazer aquilo que eles já estavam habituados a fazer antes de Jesus os chamar. E a palavra diz que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Sem Jesus, todos os nossos esforços são em vão. Sem Jesus, nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos em vão. Se Jesus não está conosco, se o nosso foco não está em Jesus, tudo que nós fizermos será em vão, não terá proveito, diz o Senhor. É por isso que em Salmos está escrito, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É em vão o trabalho. Os discípulos estavam saindo da presença do Senhor, estavam saindo do lugar da perseverança, do
do lugar da fé, do lugar da paz, do lugar da alegria, do lugar do temor do Senhor, da confiança, e indo atrás das suas direções, daquilo que eles queriam fazer, e pescaram, e pescaram, e pescaram, e a palavra diz que eles não pescaram nada. Lançaram as redes, mas não pescaram nada. Mas quando Jesus veio até eles, aliás, Jesus estava na praia e eles não perceberam. Quando os nossos olhos não estão em Jesus, não estão focados em Jesus, nós não o reconhecemos ao nosso lado. Nós estamos no nosso trabalho, mas nós não o reconhecemos. Nós estamos na nossa casa, mas nós não conseguimos vê-lo. Nós estamos na escola, mas nós não conseguimos ver Jesus. Porque os nossos olhos não estão focados nele. Os nossos olhos estão focados no nosso trabalho. Os nossos olhos estão focados nas nossas metas. Os nossos olhos estão focados nos nossos projetos, naquilo que nós queremos fazer. E aí nós deixamos de ver Jesus. Mas Jesus estava ali. E Jesus estava ali preparando uma mesa para eles. E eles não reconheceram Jesus. Jesus perguntou a eles: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Na presença de Jesus, a direção para a tua vida. Muitas vezes nós gastamos tantos esforços em trabalhos em vão, em trabalhos inúteis, quando basta buscar no Senhor a direção para aquilo que nós precisamos fazer. Basta consultar ao Senhor, e quando o Senhor dá a direção, há resultado, amém? Quando o Senhor dá a direção, nós não trabalhamos em vão. Quando o Senhor dá a direção, nós pescamos peixes, nós lançamos as redes e pescamos peixes. Quem quer ganhar almas para Jesus? O Senhor vai te dar a direção do lugar de lançar a tua rede, amém? Do lugar de pescar homens, do lugar de alcançar vidas. Aquela situação que você não está conseguindo obter nada, busque direção no Senhor. Busque direção para a tua casa. Dobre o seu joelho, faça como a Simone disse, faça algo que você nunca fez para o Senhor. Você nunca se levantou nas madrugadas, comece a levantar. Você nunca jejuou, comece a jejuar. Você nunca buscou o Senhor em tanto tempo em oração, busque. Faça algo, busque ao Senhor. E Jesus deu a eles uma direção e eles obedeceram. Obedeça a direção do Senhor. Na presença de Jesus, a paz. Na presença de Jesus, a alegria. Na presença de Jesus, a Espírito Santo. Na presença de Jesus, nós somos perdoados os nossos pecados. Na presença de Jesus, a fé. Na presença de Jesus, a provisão. Na presença do Senhor, a direção para a tua vida, amém? A direção para a tua casa, a direção para a tua família. Não perca Jesus do foco. Não tire os olhos de Jesus. Não coloque os olhos no teu trabalho. Não comece a ir para outra direção. Os discípulos, eles começaram a ir para uma direção contrária. Vocês se lembram os dois discípulos de Emaús? Quando Jesus ressuscitou, os dois discípulos iam tristes para a sua casa. E o lugar que eles iam era o lugar oposto ao lugar que eles deveriam ficar ali na Galileia. Eles começaram a ir para o lugar oposto. Eles perderam o foco, perderam a direção. Mas quando Jesus se colocou no meio deles, eles receberam novamente a direção para a vida deles. Receba a direção para a tua vida, amém? E na presença de Jesus há uma mesa preparada. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Que o Senhor tem preparado uma mesa para nós. O Senhor tem preparado uma mesa para a tua família, uma mesa para a tua casa, uma mesa para os filhos, diz o Senhor. E há uma mesa preparada todos os dias na presença do Senhor. Na presença do Senhor há uma mesa preparada todos os dias para os seus filhos. E nós não devemos menosprezar o sentido desta mesa, o propósito espiritual desta mesa, a importância da mesa para Deus, a importância da mesa para Jesus. A mesa para Jesus é algo maravilhoso, é algo tremendo. Tanto é que enquanto os discípulos trabalhavam, Jesus estava ali preparando uma refeição para eles. Enquanto eles buscavam alimento, o alimento já estava preparado. Eles só precisavam se aquietar, eles só precisavam colocar o foco novamente em Jesus. Eles só precisavam olhar para a direção certa. Havia uma mesa preparada e há uma mesa preparada para a tua vida.
Há uma mesa. A mesa para o Senhor é muito importante. A mesa estava lá no tabernáculo. Quando o tabernáculo foi projetado por Deus, que o tabernáculo foi uma projeção de Deus, era um lugar da habitação do Senhor no meio do povo, era um lugar santo. Deus mandou fazer uma mesa. E sobre essa mesa deveriam ser colocados 12 pães, 2 fileiras de 6 pães, representando cada tribo de Israel. Na mesa do Senhor, a comunhão. Os 12 pães representavam essas tribos e lembrava do Senhor, da aliança de Deus com o seu povo. Na mesa do Senhor, o Senhor, Ele nos lembra novamente da sua aliança conosco. Ele nos lembra que nós somos o seu povo e que temos intimidade com Ele. A mesa estava lá no tabernáculo e deveria ter esses pães chamados de pães da presença ou pães da proposição, que deveriam ser trocados toda a semana. Na mesa do Senhor há renovo, amém? Na mesa do Senhor não há pão embolorado, não há pão amanhecido, pão duro. Na mesa do Senhor há renovo. Na mesa do Senhor a presença de Deus, porque os pães representavam o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que de mim se alimentar não terá fome, mas viverá eternamente. A mesa do Senhor representa a presença do próprio Deus. Aleluias! E há uma mesa preparada para nós. A mesa estava no tabernáculo. Aqueles pães deveriam ser trocados. Aqueles pães eram chamados de pães da presença. Olha que glorioso. E somente os sacerdotes poderiam se alimentar daqueles pães. Mas hoje nós todos somos sacerdotes do Senhor. E todos nós podemos comer do pão da presença. Aleluia! Do pão de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Não mais os sacerdotes, não mais aqueles que eram separados, exclusivos para aquele trabalho. Não! Agora você e eu somos sacerdotes do Senhor. E fazemos parte desta mesa. E podemos nos assentar a ela e comer desse pão vivo que nos traz vida. Na mesa do Senhor há a provisão de Deus. Na mesa do Senhor há íntima comunhão entre Deus e o seu povo. Lugar de comunhão, lugar de compartilhamento, de intimidade. O que a mesa representa para você? Não é um lugar em que você reúne os amigos, a família, em que você compartilha, que é uma comunhão entre as pessoas. Deus aprecia esta comunhão. E Ele se senta para comer conosco. E não apenas na ceia do Senhor, que é um símbolo tremendo, mas diariamente Ele quer se assentar com você na sua casa. Ele quer ter um tempo com você, em que você deixe seus afazeres, porque Ele está ali preparando mesa. E muitas vezes nós não percebemos a mesa preparada, como aqueles discípulos estavam pescando e Jesus já tinha brasa, já tinha fogo, já tinha pão, aleluia. Jesus já tinha tudo preparado. Sente-se à mesa com Jesus. Sente-se à mesa com Jesus na sua casa. Sente-se à mesa com Jesus na sua família. Deus aprecia a mesa, o lugar da comunhão. Olha que maravilhoso quando Abraão se encontrou com Deus. Porque há na Bíblia chamados teofanias ou cristofania, em que o próprio Cristo, no Velho Testamento, vinha e se encontrava com o homem. A palavra traz como o próprio Deus também vindo e se encontrando com o homem. Quando Abraão recebeu a presença de Deus, abre lá em Gênesis 18. Quero que você veja na palavra de Deus. Aleluia. Gênesis 18, de 1 a 9, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada.
Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Fizeram uma refeição com o Senhor. Prepararam uma mesa para o Senhor. É interessante que aqui parece ser a Trindade, né? Porque diz que o Senhor apareceu, mas era mais de um. Eram homens que estavam ali. E uma hora fala, eles lhe disseram, e outra hora fala a palavra, então disse o Senhor. Era o próprio Senhor que estava ali. E Abraão lhe fez uma mesa de comunhão. E na mesa, Deus revelou a promessa a Abraão. Na mesa do Senhor, a promessa para a tua vida. Na mesa do Senhor, Ele revela a promessa para a tua vida. Ele traz direção para a tua vida. Ele traz entendimento de quem Ele é. O Senhor tem prazer em sentar-se à mesa conosco. O Senhor tem prazer que os seus filhos se sentem à mesa com Ele. A mesa é um lugar especial para Deus. É um lugar projetado pelo Senhor para estar no tabernáculo, para estar diante da igreja depois que Jesus ressuscitou nessa mesa e para estar na eternidade, nas bodas do Cordeiro, quando todos nós nos assentaremos na mesa com Ele. A mesa é um lugar especial que você não pode perder isso na tua vida. E traga isso no algo prático. Precisamos aprender a nos assentar como família dentro de casa, arrumar a mesa, preparar a mesa, chamar os filhos, orar na mesa, abençoar os filhos na mesa, agradecer pelo alimento, conversar na mesa com os filhos, chamar a presença do Senhor. Faz quanto tempo que você não se assenta como família com os teus filhos? Não permita que os filhos comam na televisão. Não permita que você coma com a televisão ligada. A mesa é um lugar sagrado para o Senhor. A mesa é um lugar da presença. Não é um lugar só em que você está comendo. O Senhor está sentado com você na mesa. Na mesa a intimidade, na mesa a comunhão, na mesa a aliança, na mesa a provisão do Senhor, na mesa a revelação, na mesa promessas de Deus para a tua casa, bênçãos. Desligue a televisão, concentre-se na sua família, ore, leia um texto da Bíblia, pergunte aos teus filhos como você está. Você está bem hoje? Como foi o teu dia? Tem um momento especial. Nós estamos perdendo isso. Não permita que a família se divida na hora das refeições. Nós nunca tivemos esse hábito de comer na televisão, no sofá, mas nós sabemos que tem pessoas que têm esse hábito de sentar com um prato no sofá, na televisão. Não. Esse não é o momento para isso, porque o Senhor Jesus, Ele quer sentar com você na mesa. E um lugar em que não pode ter televisão ligada, não pode ter ruídos, não pode ter interferência, é um momento da família com Deus, amém? E muitos filhos têm se perdido por causa disso, porque permite até mesmo o celular. Vamos impedir também que o celular nos roube dessa presença, de quando nós nos assentamos na mesa. Que seja uma regra, ninguém com celular. Vamos tirar o celular da mesa. Guarde o celular nesse momento. Vamos nos focar agora um ao outro. Vamos abençoar a nossa família na mesa. Vamos orar uns pelos outros. Vamos compartilhar. Talvez você não consiga fazer isso todos os dias por conta da rotina de cada um. Mas tenha pelo menos uma vez na semana um momento especial de você se sentar com todos na mesa. Aqueles que podem fazer isso diariamente, maravilhoso. Mas se você não consegue fazer isso diariamente, tenha ou um momento do dia ou um momento da semana para ter esse momento com a tua família e com Deus na mesa, amém? Para que o seu lar seja abençoado, a mesa
foi um lugar abençoado. O ato de comer na presença de Deus revelava que Israel era intimamente conhecido e amado por Ele. E esse momento aqui é precioso demais para Deus. Nós não podemos desprezá-lo, nós não podemos menosprezá-los, nós não podemos enxergar como um ritual, nós não podemos enxergar como uma religiosidade. Isso foi algo que nasceu do coração de Deus, que Deus já comia com Abraão, Deus já comia com o seu povo. Deus mandou fazer mesa no tabernáculo para os sacerdotes comerem. Quando Eliseu passou na casa de uma mulher, ela lhe ofereceu refeição, e ela falou: não vamos deixar Eliseu ficar aqui sem ter onde ficar, vamos preparar um quartinho para ele. E lá no quartinho ela colocou o quê? Colocou uma mesa, colocou uma cadeira, uma lamparina e uma cama, amém? Para o profeta, para o homem de Deus, não pode faltar a mesa, não pode faltar a luz da palavra de Deus, não pode faltar o descanso no Senhor. Isso faz parte de uma vida cristã, aprender a sentar-se à mesa com o Senhor. Abra em Êxodo 24, aí, de 9 a 11, o momento em que os anciãos e Moisés também subiram à presença do Senhor e fizeram uma refeição com ele. Êxodo 24, de 9 a 11. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, ó: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram Deus de Israel, sob cujos pés havia sido semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Deus não puniu. Na presença de Deus, a misericórdia para a tua vida. Na presença de Deus, a bondade do Senhor para a tua vida e para a tua casa. Deus tem prazer em sentar-se à mesa conosco. A mesa tornou-se um lembrete perpétuo de comunhão íntima, compartilhada entre Deus e o seu povo. Deus se alegra em estar conosco à mesa, porque na mesa do Senhor há a comunhão e há a provisão dele para com o seu povo. E há uma memória de uma nova aliança para conosco. O Senhor nos lembra da aliança que Ele tem conosco e da promessa de Jesus, que Ele voltará. Que Ele voltará para nos buscar. Nós não podemos perder o foco. Aqueles discípulos perderam o foco quando Jesus morreu, ressuscitou, não estava mais com eles corpo, fisicamente, eles perderam o foco, esqueceram das promessas. Essa mesa nos faz lembrar da promessa do Senhor. Essa mesa nos faz lembrar da aliança com Deus. Essa mesa nos faz lembrar que Deus não abandona o seu povo. Essa mesa nos faz lembrar que Deus tem cuidado das nossas vidas, que Deus tem provido o alimento diário, que Deus tem nos dado a paz, que Deus tem nos dado a alegria, o Espírito Santo, que Deus tem nos trazido promessa, revelação, direção, a bênção dele na sua mesa. Amém? Glória a Deus. E isso veio no Novo Testamento, saiu do tabernáculo, em que apenas ficavam ali os sacerdotes. Agora Jesus celebra ali a última Páscoa com os seus discípulos, e depois ele diz: fazei isso todas as vezes, trazei à memória a aliança que eu tenho com vocês. Vamos ler lá em Mateus 26. Mateus 26, 17. Eu quero ler aqui desde da festa que eles tinham, que era a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, que era a festa da semana da Páscoa. E ali, aqueles discípulos iam celebrar com o Senhor essa última Páscoa.
que depois nós passaríamos a celebrar a ceia do Senhor. No versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem, ele dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse-lhes: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu-lhe graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus comeu com ele essa última Páscoa. E ali na mesa, Jesus os abençoou. Jesus louvou e Jesus deu direção para a vida deles. Jesus disse assim: eu vou ressuscitar e vocês vão para Galileia, porque eu irei adiante de vocês. Ali na mesa, Jesus os instruiu a celebrar essa ceia do Senhor, a beber do seu sangue, a comer do seu corpo em memória dele, trazendo de novo à nossa memória esta aliança. Amém? E ele ali estava fazendo ali com eles a última Páscoa. Nós não celebramos mais a Páscoa judaica. Nós celebramos a mesa, a ceia do Senhor, amém? Em memória da morte dele. E essa festa judaica, eles tinham que comer pão sem fermento. Eu não sei se todos aqui gostam de pão sem fermento. É gostoso comer de vez em quando, acho que o pão sírio, né, que não tem. Mas não é um pão assim tão gostoso, ele não cresce, não é um pão saboroso. Mas aquele pão lembrava aos judeus da saída apressada que eles tiveram do Egito. Que eles tiveram que sair apressadamente, então que eles não teriam tempo de preparar um pão, né, para todo aquele processo, né, Regina, que tem o pão com fermento de crescer. Não, eles não tinham esse tempo, eles tinham que comer apressadamente, sair correndo. Então esse pão sem fermento trazia à memória deles o tempo de aflição no Egito, o tempo de escravidão, mas que agora em Jesus eles estavam livres, amém? No Senhor eles estavam livres, eles tinham recebido a liberdade do Senhor, e nós recebemos essa liberdade, e nesta mesa a liberdade, amém? Nesta mesa você se lembra, você foi livre, você é perdoado, todo jugo sobre a sua vida foi quebrado. E o que significa esse pão sem fermento para nós? Agora nós devemos ser livres do pecado. O fermento vem a simbolizar o pecado nas nossas vidas. Nós não podemos mais andar como o velho homem. O fermento representa o velho homem na nossa vida. Temos que deixar o velho homem, os velhos hábitos. Isso não é agradável muitas vezes, como um pão sem fermento também não é, mas é necessário renúncia, é necessário santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Renuncie os prazeres, porque a recompensa na mesa, a bênção na mesa, a alegria na mesa, a vida, a salvação, a cura, a provisão de Deus, a liberdade. Não se engane, o que é liberdade para o mundo é escravidão para Deus. Aqueles que dizem que são livres, na verdade, eles são escravos do pecado. Eles não conseguem sair por si mesmos, eles estão presos. Liberdade é poder ser livre para fazer a vontade do Pai.
Isso é ser livre. Você não está mais sobre o jugo do pecado, da escravidão do pecado que te impede de fazer a vontade de Deus. A liberdade é para quê? Para fazer a vontade de Deus. A liberdade é para quê? É para servir ao Senhor. A liberdade é para quê? É para ser santo no Senhor. Aleluia. A liberdade não é para dar ocasião à carne. A liberdade não é para andar em libertinagem. A liberdade não é para satisfazer os prazeres dizendo eu posso fazer isso. Você até pode, mas na presença do Senhor a liberdade para você ser livre diante do Senhor do pecado, da opressão, do mundo e dos prazeres desse mundo, amém? A liberdade no Senhor para a tua vida. Seja livre. Seja livre não para fazer o que a tua carne quer. Seja livre para fazer a vontade de Deus. Isso é liberdade. E aqueles homens apreciavam e se lembravam dessa liberdade da escravidão e faziam isso anualmente para se lembrar da libertação que eles tiveram do Egito. E nós fazemos isso também periodicamente para nos lembrar da liberdade que o Senhor nos trouxe, da salvação que o Senhor nos deu e da cura e da promessa da volta de Jesus. A mesa é preciosa para Deus. É um lugar em que o Senhor tem íntima compaixão com o seu povo. Vê aí Mateus 8:11. Mateus 8:11. Diz assim: eu lhes digo, vou ver aqui no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Há uma mesa preparada para os filhos no reino dos céus, amém? Há uma mesa preparada para os povo de Deus no reino dos céus. E essa mesa começa aqui na terra. Essa mesa é uma lembrança daquilo que nós teremos na eternidade. Uma mesa eterna na presença de Jesus. Uma mesa eterna no banquete celestial. Uma mesa eterna de celebração com o Senhor no reino de Deus, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Você vai se encontrar com esses homens, com os patriarcas da fé. Você vai se encontrar com Elias, você vai se encontrar com Davi, você vai se encontrar com Jacó, com José, você vai se encontrar com o Rei dos Reis chamado Jesus. Aleluias! Você vai se encontrar com o Senhor e lá nós teremos uma mesa eterna preparada para nós. A mesa do Senhor aponta para a gloriosa bodas do Cordeiro, onde Cristo e sua igreja viverão em comunhão eterna com o Rei. Abre em Apocalipse 19. Por isso nós não podemos rejeitar a mesa do Senhor, amém? Nós não podemos desprezar, porque para o Senhor é algo precioso, para o Senhor é algo maravilhoso demais. É algo santo, é algo sagrado, é algo consagrado a Deus, como era aquela mesa do tabernáculo. É algo especial. Nós sabemos que duas situações podem nos tirar da mesa do Senhor aqui na terra: a morte. Se nós morrermos, nós estaremos na mesa do Senhor lá no reino dos céus. Ou uma enfermidade, ou uma situação que te incapacite de estar aqui. Mas se for algo que você pode escolher, que você pode decidir, decida estar na mesa com o Senhor. Decida participar desta mesa. Apocalipse 19, 6-9. Diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos dar-lhes glória, alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus.
O Senhor está te convidando para participar desse banquete. Você é feliz, você é bem-aventurado. Compareça nesse banquete celestial, apresente-se diante do Senhor. O Senhor convida para o seu banquete celestial e diz que nós precisamos nos vestir de linhos finos. Aqui diz, já chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva já se aprontou. A noiva não vai de qualquer maneira, a noiva não vai com qualquer roupa. Ela se arruma, ela se alinha, ela se prepara, assim como os sacerdotes para comer diante da presença do Senhor, para ministrar ali no tabernáculo. Eles tinham uma veste preparada, uma veste especial, uma veste para cada um, de acordo como o Senhor dizia, para estar na presença do Senhor. E as vestes da igreja são as vestes de santidade, as vestes de justiça diante do Senhor, amém? Essas são as nossas vestes, vestes de santidade, vestes de justiça, aleluias, porque o linho fino são os atos justos dos santos, nós somos santificados por Ele, e o Senhor nos convida a participar desse banquete. Há uma parábola em que Jesus convida a muitos, Ele conta lá a história de um rei que fez um grande banquete e convidou a muitos, mas não foram. Aqueles para qual o Senhor veio, os seus escolhidos o rejeitaram. Eles rejeitaram estar na presença do Senhor. Mas aí o Senhor mandou sair às ruas. O rei mandou sair às ruas e buscar aqueles aleijados, aqueles pobres, aqueles discriminados, para que viessem à presença do Senhor e se sentassem com Ele. E essas pessoas somos nós. Essas pessoas somos nós, sabe por quê? Nós não éramos dignos, mas o Senhor nos escolheu e nos salvou. Nós não éramos dignos, mas nós ouvimos ao chamado celestial. Nós ouvimos ao convite para esse banquete. E para estar nesse banquete é necessário estar com vestes adequadas, estar com vestes preparadas. Por isso arrependam-se dos seus pecados e sentem-se à mesa com o Pai nesta noite, amém? Não podemos estar sentando em qualquer mesa. O Senhor me disse, quando eu preparava essa palavra, que aliás eu nem sabia que ia chegar na mesa. Quando eu meditava naquele texto, eu meditava sobre a paz do Senhor, sobre a alegria do Senhor, a presença de Jesus, sobre o perdão. Mas até eu entendi que o Senhor queria que eu falasse sobre a importância da mesa. Foi quando eu cheguei a escrever sobre isso que eu estou ministrando com vocês. Mas o Senhor disse, cuidado com a mesa que vocês têm se assentado. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 10, versículo 21 e 22. Primeira Coríntios 10, versículo 21 e 22 diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Não somos. O Senhor chama para si um povo santo e separado, e Ele tem ciúme de nós. E Ele diz, há uma mesa sagrada e há uma mesa de demônios. Em qual mesa você quer se assentar? O Senhor diz, nós não podemos nos sentar em duas mesas. Ou nós nos assentamos na mesa com Ele, ou nós nos sentamos na mesa com os demônios. Nós não podemos participar das duas mesas. Mas o Senhor tem uma mesa santa preparada para nós, amém? Um banquete celestial, um banquete de provisão, um banquete de perdão, de arrependimento, de cura, de santidade. Livre-se do velho fermento, diz o Senhor. Livre-se do fermento que contamina a carne, que contamina o espírito. Santifique-se em mim, diz o Senhor. Livre-se das coisas deste mundo. Vocês não podem servir a Deus e aos demônios. Vocês não podem servir a Deus, sentar na mesa com o Senhor e na mesa dos demônios, não. Nós somos um povo separado, um povo que o Senhor nos separou para uma íntima aliança com Ele, de intimidade e de comunhão. 1 Coríntios 5, 7. Livre-se do velho fermento. Livre-se das coisas velhas. 1 Coríntios 5, 7 diz assim:
Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Livre-se do fermento velho, pois Cristo foi sacrificado por vocês. Ele diz: venham, celebre essa festa, não com fermento velho, mas com algo novo que o Senhor tem preparado para você. Novidade de vida, provisão na tua vida, promessa do Senhor, bênção para a tua casa. Não há nada, não há nenhum mandamento de Deus que seja pesado demais para nós. Todos eles são bênção para as nossas vidas. Todos eles são bênçãos para a nossa casa. Livre-se daquilo que é velho. O Senhor te convida para um banquete celestial. O Senhor te convida para sentar-se à mesa com o Rei dos Reis. E na sua casa Ele quer se sentar com você também. Ele quer se sentar com a tua família. Ele quer que você abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, os filhos dos seus filhos, toda a sua geração. Sente-se à mesa com o Senhor. A mesa é algo precioso demais. A mesa, a ceia do Senhor é algo precioso demais para Ele. E Ele não quer nos dividir com ninguém. Ele tem ciúme. Você come cada dia numa casa? Ou você come na sua casa? Ou você fala, um dia eu vou no meu vizinho, outro dia eu vou no outro vizinho, outro dia eu vou... Cada dia eu como num lugar, não tem lugar para comer. Ou a sua esposa, né? A minha esposa não come em casa. O que você ia achar, né? Sua esposa não come na sua casa. Nós somos a esposa do Cordeiro, amém? E Ele quer que nós nos assentemos à mesa dEle. Que nós tenhamos intimidade e comunhão com Ele. Glória a Deus. Abre em 1 Coríntios 11. Está aí pertinho. Glória a Deus, aleluias. Não podemos comer em qualquer mesa, amém? Não podemos comer em qualquer lugar. Olha, Jesus, Ele foi conhecido como um homem beberrão e comilão. Porque Ele amava sentar-se à mesa. Mas Jesus não estava compactuando da mesa de demônios. Jesus era aquele que consagrava a mesa. Jesus era aquele que santificava a mesa. E Jesus era aquele que pregava o evangelho do reino à mesa. Amém? A visão dos fariseus era que Jesus era um beberrão. Essa era a visão dos fariseus. Mas Jesus veio para pregar o evangelho para os doentes. E Ele à mesa, Ele pregava o evangelho para aqueles que precisavam de cura. E essas pessoas somos nós. Nós éramos doentes e Jesus nos curou. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? É um momento de nos trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. E é um momento de nós nos examinarmos a nós mesmos.
e pedir ao Senhor para que nos perdoe, que leve, né? Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Então, nessa mesa, a santificação, nessa mesa, a perdão dos pecados, amém? Nessa mesa, a salvação para a tua vida, a cura do Senhor, a provisão, a promessa de Deus, a revelação do Senhor. Quando aqueles discípulos de Emaús voltavam tristes para casa, tinham perdido a sua direção, Jesus foi falando com eles acerca da palavra. E chegando até eles em casa, eles o chamaram, Jesus, para comer com eles. E quando Jesus sentou-se com eles à mesa, queria chamar o ministério de louvor, para a gente depois já passar para a pastora aqui celebrar a ceia. Quando Jesus sentou-se com eles à mesa e partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Na mesa de Jesus, a revelação de quem Jesus é na tua vida, amém? Coloque-se em pé, aleluias.